do ponto inicial de talvez o modelo mais clássico de machine learning, que é a regressão linear, onde a gente vai focar. E o aprendizado de hoje ele é bastante importante, desde como que a combinação de modelos lineares gera um deep learning. A gente vai chegar a falar aqui nos 5 encontros sobre redes neurais e deep learning e entender um pouquinho dos cálculos que tem por trás de cada coisa. Legal? Então, eu começo com um exemplo clássico de redes neurais, de regressão linear, que é um problema que acontece em muitas empresas, né? Eu tenho um orçamento que eu quero investir em propaganda, e a ideia é, pô, onde que eu devo investir? Em TV, rádio ou jornal, por exemplo? Qual dessas mídias contribui mais para que eu venda mais? E aí, a regressão linear pode ser, apesar de ser uma aplicação teoricamente simples, pode ajudar bastante nesse tipo de decisão. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês que estão vendo esses gráficos que foram gerados a partir de uma base de dados pública, né? Qual que, na visão de vocês, é a mídia que mais contribui com as vendas? Então, bem rapidinho, assim, para a gente não perder muito tempo, mas deem uma olhada e me falem, qual que para vocês a TV contribui mais com as vendas, o rádio ou o jornal? E deem uma olhada, fiquem atentos aqui com a escala dos gráficos, tá? Então, vamos, 1, 2, 3 para olhar. Então, as bolinhas vermelhas, né, são casos reais que já aconteceram. Então, existiu uma empresa aqui, pegar, existiu uma empresa, vamos pegar essa bolinha vermelha aqui, que em algum momento investiu 200 dinheiros em TV e ela teve um valor de venda projetado aqui. Então, 10 unidades de venda. Tá? Então, esse é um caso que aconteceu. E aí, como que eu aprendo a partir de cada bolinha vermelha dessa do meu gráfico, né? É um caso, como que eu aprendo a partir disso? A reta azul, que está desenhada no slide, ela é o que eu aprendi, né? Como que eu vou usar esse aprendizado para tentar prever novos exemplos. Então, para quem respondeu, se alguém mandou aqui, ó, bastante gente mandou TV, muito bom. Normalmente a TV ela dá essa impressão mesmo, né? E esse slide é para isso mesmo, para começar a trazer essas curiosidades. Então, a primeira coisa que eu falaria para vocês analisar aqui comigo é: se eu investir 50 dinheiros em rádio, e eu vou bater aqui na minha regressão, né, na minha reta, e ver quanto que isso dá de retorno, daria mais ou menos, sei lá, 19 pontos de venda, né? Se eu olhar 50 dinheiros, que daria mais ou menos aqui, né, metade entre 40 e 60 em jornal, ele vai me dar perto de 15. Vocês estão vendo que eu não sou muito bom de desenho, né? Mas é perto de 15 ali. E se eu investir 50 dinheiros em TV, e bater nessa minha reta da regressão, ela dá próxima de 10. Então, esses gráficos já mostram que talvez a TV não seja a que me dá mais retorno. Apesar de parecer que dá. Por que ela parece que me dá mais retorno? Por conta da inclinação da reta. Essa reta é a reta mais inclinada de todas. Então, essa inclinação da reta, ela me dá a ideia de correlação. Quanto mais aumenta o investimento em TV, mais aumenta a minha venda. Então, existe essa correlação entre as variáveis. Já jornal, a gente vê que não tem uma correlação, porque os dados estão bem espalhados. Eu tenho empresas que investiram muito pouco e venderam pouco, e empresas que investiram pouco também, se eu pegar o outro extremo aqui, mas e venderam muito. Então, não tem uma correlação direta. Então, o aprendizado ele vai ser baseado nessa correlação que eu tenho e nas variáveis. E também a gente vai querer saber qual que é o erro que eu vou ter, né? O erro aqui que eu tenho numa previsão de venda de jornal, ele provavelmente é muito maior, porque não tem essa correlação, tá? Então, é um pouco disso que a gente vai explorar aqui hoje, como que funciona esse aprendizado, que depois segue um padrão para outras técnicas, mas que cada técnica tem um cálculo matemático ou estatístico por trás diferente. Então, a regressão linear, no final, ela aprende esse modelo matemático aqui, ó, que está aqui na tela de vocês. Então, eu tenho uma variável que eu quero prever, que a gente chama de y, e essa variável, ela vai ser
combinação de um coeficiente beta 0 mais um outro coeficiente beta 1 vezes uma variável que eu tenho, que é o x1, mais beta 2 vezes x2, mais beta p, que é o beta n até xn, onde os valores de x são os valores que eu tenho no meu problema, né, do meu sistema, são as minhas variáveis, por exemplo, quanto que eu investi em TV, quanto que eu investi, o montante investido em TV, rádio, jornal, por exemplo, e os betas são os coeficientes que nós vamos aprender no modelo para poder fazer novas predições, tá? E chama regressão linear porque esse cálculo, né, ele assume essa dependência linear entre a variável resposta, que é o y, e os valores que a gente vai de entrada da minha variável, tá? da minha equação, na verdade. E aí, quando a gente fala em machine learning, é costume nosso falar, eu tenho um modelo, vou criar um modelo. Na verdade, tem um modelo matemático por trás, que no caso da regressão linear, esse é um modelo relativamente simples aqui, certo? E aí, se a gente aplicar esse modelo naqueles dados que estão nesse exemplo, e aí só passando a referência para vocês, esse exemplo ele foi tirado de um livro que chama Introduction to Statistical Learning, tá? O PDF esse livro foi escrito por alguns professores de Stanford, o PDF dele é gratuito, tá? Então se vocês procurarem na internet, ele é gratuito de verdade, e tem aulas completas sobre esse livro, tem os datasets, os exemplos, então depois vocês podem acessar, tudo bem? Mas quando a gente aplica a regressão nesse dataset, eu tenho aqui o meu x1, baseado na fórmula matemática que eu acabei de mostrar para vocês, né? O x2 e o x3, que são os valores que eu invisto em TV, rádio e jornal, e tem os multiplicadores, que vai ser o meu beta 1, meu beta 2, né? Os multiplicadores de cada x aqui, e meu beta 3. E eu tenho o meu beta 0, que é o meu viés aqui inicial. Então, o que esses valores, né, o beta 1, beta 2 e beta 3, são os valores que o modelo aprendeu com base nos dados que eu tinha. Então, um ponto importante que eu não falei logo no começo é que a regressão linear, ela é um aprendizado supervisionado. Então, eu tenho que ter os dados e o target, né, ou o valor que eu quero obter, para aprender com esses valores, os betas, e depois prever com novos exemplos onde eu não tenho a variável target aqui, ok? Então, quando eu tiro o aprendizado em cima dos dados, olhando agora a fórmula matemática, aí eu vou fazer a pergunta de novo para vocês. Qual que é, olhando essa fórmula aprendida, qual que é a mídia que dá mais retorno de investimento quanto mais eu invisto, maior é o meu retorno em vendas, com base nesses dados aprendidos aqui desse exemplo? Qual que é para vocês agora? Alguém chuta? Então, olhando aqui a equação, a gente vê que o maior multiplicador é o beta 2, que é o que multiplica a rádio, que multiplica o valor investido em rádio. O segundo é o beta 1, que é a TV, e o terceiro é o jornal, que é quase zero, exatamente por conta daquela questão de que os dados estão muito espalhados, não tem uma correlação direta ali, então o nosso erro é muito grande nesse indicador. Tá? E aí, vale aqui ressaltar, né? Então, quando eu analiso essa equação, a gente vê que se eu não investir nada em venda, então o que é o beta zero, né? O que é esse valor basal aqui inicial? Ele se eu não investir nada em TV, então se aqui for zero, zero, zero essa multiplicação. Se eu não investir nada em rádio, que é zero, zero a multiplicação. Nada em jornal, zero. Então, fica só o beta zero. Ou seja, na maioria dos casos, as empresas que não investem nada em propaganda, ela tem uma venda mínima. Porque se o beta zero fosse zero também, se eu não investisse nada em TV, eu estaria aprendendo que a minha venda se eu não investisse nada em propaganda, a venda é zero. E não é verdade no mundo real, com base nos dados. Então, a gente tem uma venda mínima, mesmo que eu não investi em nada, e quanto que cada valor investido em cada uma dessas mídias pode trazer de retorno para a gente, certo? Então, é um pouco disso que a regressão traz para nós de insight, né? Então, olhando os coeficientes aprendidos, ela traz alguns insights para nós e também depois ela pode ser usada para, dado valores de investimento, qual que vai ser a minha previsão de venda em um determinado mês,